és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a... Amém, meus amados. Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos que trouxeram sua Bíblia, sua espada. Nós vamos fazer igual aqueles filmes de suspense que começa pelo final, já viram? Às vezes no filme começa na última cena, naquele final, quando tudo se fecha. Aí depois vai voltando contando as histórias. Nós vamos fazer assim hoje. Amém? E eu clamo a Deus para que o Senhor dê entendimento para todos nós, né? Para que nessa bagunça santa aqui a gente entenda a vontade do Senhor e que todos nós possamos sair daqui crescidos, amadurecidos na palavra do Senhor. Amém? Bom, o tema de hoje é: não espere ser tarde. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado aí e fala para ele: não espere ser tarde. Amém. Aí nós vamos abrir lá então em Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 16. O último capítulo do livro de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Amém? Então tá. Nós vamos ler os versículos 14 e o 15. Assim diz a palavra: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Tá, aí, eu não sei se na Bíblia de vocês está assim, parece que na minha Bíblia tem um erro de grafia. Na primeira linha ali do versículo 14 diz: Finalmente apareceu Jesus aos 11. Está assim na Bíblia de vocês? Uai, então, quantos discípulos eram? Está faltando um aí, não está não? Na minha Bíblia parece que tem um erro aqui, não seria aos 12? É aí que a gente vai começar a nossa história. Está faltando um aqui. Judas. Quando isso aconteceu, Judas já não estava no meio deles. E algo aconteceu com Judas que pode estar acontecendo com as nossas vidas hoje. E Judas esperou ficar tarde demais. O que aconteceu com Judas, a palavra nos mostra que ele teve tempo de voltar atrás. Ele teve tempo de rever as suas decisões e tomar novas decisões e voltar atrás e refazer o que foi feito de errado. Mas ele esperou ficar tarde demais. Desde o início dos evangelhos, a palavra trata dos 12 discípulos. Os 12 discípulos. Os 12 discípulos. A palavra trata Judas como um dos 12. Um dos discípulos de Jesus. Estava sempre junto ali. Viu o cego ser curado. Viu aquele coxo ser restaurado. Viu endemoniados serem libertos. Ele estava ali. E eu creio, com base na palavra, que Judas participou disso diretamente também. Porque a palavra diz que Jesus enviou os 12, de 2 em 2, dando autoridade sobre os espíritos imundos. E eles retornaram dizendo que maravilhas aconteceram. Então Judas participou disso também. Judas estava ali, estava próximo.
Judas teve oportunidades que eu e você nós não temos, nós não vamos ter. Pelo menos até Jesus retornar ou até a gente morrer. De estar perto de Cristo. De estar ao lado de Cristo, de ouvir o som da voz de Cristo, de sentir o cheiro de Cristo, de poder sentar à mesa junto com Cristo. Isso Judas teve, toda essa oportunidade. E muitas vezes a gente olha para Judas e o lugar dele era na cruz. Você tinha que estar lá no lugar de Cristo, porque você que era o errado da história. Nós temos essa vontade de vingança, né? Não, Cristo foi injustiçado. Era para Judas, que era o traidor, que era o ladrão, era para ele estar lá. Mas se a gente analisar tudo aquilo que aconteceu com Judas, ele já vinha há algum tempo fazendo algumas coisas que não agradavam ao Senhor, mesmo estando bem próximo de Cristo. Mesmo estando ali colado com Cristo, ele já vinha fazendo algumas coisas um pouco fora da vontade do Senhor. A palavra diz que Jesus era o tesoureiro ali do ministério de Jesus. Ele tomava conta de todo o dinheiro que entrava, que era doado ali para o ministério de Jesus. Só que a palavra diz também que ele tirava o dele. Ele botava a mão na sacola, na bolsa, e tirava a parte dele. Judas, ele já havia um tempo endurecido o coração, mesmo estando ao lado de Cristo. Lá em Marcos 6, nós vamos voltar agora. E se a gente partir do princípio de que Cristo sabia de todas as coisas, Jesus sabia que Judas estava roubando ali o ministério dele. Jesus sabia tudo aquilo que acontecia. E mesmo assim, mantinha Judas como tesoureiro ali. Ele podia olhar para Judas, vamos fazer o seguinte, acabou o seu período de tesoureiro, nós vamos passar para outro, e aí você faz um balanço, passa para Marcos, ou passa para João, que é mais chegado, ele toma conta de agora em diante. Mas não. Mesmo Jesus sabendo de tudo aquilo que Judas fazia, ele manteve, ele deixou até o fim. O propósito disso, um dia eu pergunto para Cristo, mas é algo difícil aos nossos olhos de entender, né? Imagina você aí na sua empresa, sabe que a pessoa que toma conta das finanças está te passando a mão. Você vai olhar para ele e você, não tem problema, não, deixa ele ali, né? Talvez ele tenha uma luz do Senhor e para de me roubar. E aí como Zaqueu vai querer me restituir quatro vezes mais, mais do que a poupança me dá. Ninguém faz isso. Eu não faria. Se eu estou sabendo, eu tiro logo e olho lá se não denuncio na polícia ainda. Mas tá. Em Marcos 6, no capítulo 7, é aquilo que eu disse. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes a autoridade sobre os espíritos imundos. Judas estava próximo de Cristo e tinha, através de Cristo, autoridade sobre os espíritos imundos. Ele expulsava demônios. Ele fazia ali coisas que aos nossos olhos eram milagrosas. Eram impossíveis de acontecer. Porque ele estava próximo de Cristo. Muitas vezes nós vivemos na igreja anos e anos e anos. Mas aí quando vai ver, a gente está com o coração endurecido. Tem algo ali endurecendo o nosso coração. Se você jogar água na areia, ela vai endurecer? Mistura cimento agora e joga água. Vai virar o quê?
pedra, não é? É mais ou menos isso que o pecado faz. O pecado é como o cimento lançado na areia e na água. Ele endurece o nosso coração. Com o tempo nós perdemos o temor. Com o tempo nós perdemos a reverência do Senhor. Nós passamos a não entender aquilo que é certo e aquilo que é errado. Com o tempo o pecado nos cega. E era isso que aconteceu com Judas. Judas estava cego. Judas não percebia mais o que estava fazendo. Não conseguia entender que aquilo que ele tinha decidido era muito errado. E aí nós vamos para essa decisão. Marcos capítulo 14. Marcos 14, amém? Versículo 1 diz assim, ó. Dali a 2 dias era a Páscoa, e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Aqui está falando já bem próximo da crucificação de Cristo. Da traição. E a palavra diz que faltavam 2 dias para a Páscoa. E se a gente voltar lá no início, lá em Êxodo capítulo 12, onde foi instituída a Páscoa, lá onde o povo de Israel estava saindo do Egito, foi instituída ali a primeira Páscoa. Ali fala como devia acontecer. Eram 7 dias de festa. Eram 7 dias da festa dos pães asmos. Eram 7 dias comendo pão sem fermento. Só. Nada de carne, só pão. E a festa começava, o primeiro dia dessa festa, desses 7 dias, era a Páscoa do Senhor. Era ali o sacrifício do Cordeiro. Era onde as pessoas, as famílias se reuniam, sacrificavam o Cordeiro, passavam sangue nos umbrais das portas e comiam ali durante a noite. 2 dias a palavra diz que faltava. Aí o capítulo 14 vai seguindo até o versículo 10. E diz assim: E Judas Iscariotes, um dos 12, olha lá como ele era tratado, como Judas era conhecido. Um dos 12 foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Neste meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Isto era nos 2 dias anteriores à Páscoa. Então, se 2 dias antes de prenderem Jesus, Judas foi lá e tramou tudo aquilo que ele ia fazer, ele teve no mínimo 2 dias para se arrepender, para pensar naquilo que tinha feito. 2 noites, botando a cabeça no travesseiro, se naquela época tinha travesseiro ou não, deitando-se na sua cama, seja lá onde ele estava dormindo aqueles dias. Talvez ele estava dormindo junto com os discípulos, junto com Cristo. Ele teve 2 dias para pensar naquilo que ele estava fazendo. E é impossível a gente pensar em uma situação dessa, a pessoa chegar e está na hora de dormir, né? Vão dormir, apaga as lâmpadas, desliga a televisão e vão dormir. Beleza, deita e... A situação toda gera um estresse. Dificilmente Judas dormiu tranquilamente essas noites. Mas não porque talvez ele estava arrependido, porque a tensão, porque ele não tinha marcado uma hora, não tinha determinado um dia para se fazer. Ele estava buscando uma ocasião.
Ele já estava ali de olho, com sangue nos olhos, buscando passar rasteira em Cristo. Por isso o tema da nossa pregação de hoje: não espere ser tarde. Judas, ele teve 2 dias. 2 dias é muito tempo, gente. 2 dias é tempo demais para se arrepender. É tempo demais para você pensar naquilo que você está fazendo. Tem gente que com muito menos de 2 dias se arrepende. Dá ouvidos ao Espírito Santo e se arrepende. Só por esse texto, a gente já consegue entender que Jesus não ressuscitou no domingo de Páscoa, né? Se a gente fizer as contas, não bate. Mas isso aí é outra história. Porque o dia da Páscoa que era comemorado era o dia do sacrifício do Cordeiro. Era o início das festas. Era um primeiro dia. E Jesus foi para a ceia ali, para a Santa Ceia, se reuniu com seus discípulos, inclusive com Judas, comeram. Jesus lavou os pés dos discípulos. Antes, né? Lavou os pés, comeram. E Jesus ali falou que um daqueles que estavam ali ia ser o traidor. E um a um ficou perguntando: mas será que sou eu, Senhor? Será que sou eu, Senhor? E Judas, na cara lavada: será que sou eu, Senhor? E muitas vezes nós fazemos isso. Nós debochamos de Deus. Ah, Senhor, eu não sei por que está acontecendo isso comigo. Sabe sim. Nós sabemos, no fundo nós sabemos. Muitas vezes nós realmente estamos passando por situações em que Deus está nos provando. Deus está nos tratando, fazendo com que a gente amadureça. Mas muitas vezes nós estamos enfiados na lama porque nós nos jogamos lá. E Judas teve a audácia de chegar e: será que sou eu, Senhor? E aí, enfim, a história a gente já conhece. Saíram, foram para o jardim do Getsêmani. E Judas sabe lá para onde se foi. Porque chegou depois junto com os soldados, né? E mais uma vez Judas, na maior cara de pau: ó, mestre, e dá um beijinho no Senhor. Muitas vezes nós agimos dessa forma, gente. Muitas vezes nós, cegos pelo pecado, olhamos e: Senhor, Tu és o meu Deus, Pai. Tu és o meu Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é do Senhor. Mentira. Muitas vezes nós falamos isso da boca para fora, porque nós não queremos ser do Senhor. Em alguns momentos, aquilo que nós temos é nosso, não é de ninguém mais. Aquilo que nós somos é porque é mérito meu, porque eu alcancei, porque eu consegui, eu fiz por onde estar aqui. Ah, se eu sou chefe da minha empresa, se eu sou dono da minha empresa, é porque eu ralei. Muitas vezes esse é o pensamento que nós temos. E aí a gente chega na igreja, em casa, seja lá onde for: Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor. É a mesma hipocrisia que Judas usava ali. É a mesma falsidade que Judas usava. Mas Judas, e muitas vezes nós, às vezes agimos assim porque estamos cegos. Porque, como eu disse, o pecado nos cega. O pecado põe máscara em nós, põe venda. E a maior falha que o ser humano pode ter é achar que: eu estou fazendo isso aqui, mas eu sei que está errado, mas eu já pedi perdão ao Senhor. E aí dá 2 passos e volta atrás e faz de novo. Aí pede perdão, aí vai mais um pouquinho e volta de novo. Insiste em voltar no mesmo erro.
insiste em se manter no mesmo erro. E cada vez mais cego, cada vez mais cego, cada vez menos consciente daquilo que está fazendo. Cada vez menos consciente das decisões que são tomadas. Eu creio que Judas talvez não tinha a menor noção da consequência dos atos dele. Muitas vezes nós, através do pecado, nós não temos a mínima noção das consequências, do peso das nossas decisões, das nossas ações. Quem já se arrependeu de ter feito algo aí, assim, amargamente? Fala assim, nossa... Mas se arrependeu depois, né? O que aconteceu? Deu o trem errado. Nossa, para que eu fiz isso? Algo que a gente precisa abrir a nossa mente e colocar lá no fundo, bem lá no meio da nossa mente, da nossa cabeça. Tudo que nós fazemos, tudo que nós dizemos, tem um resultado. Isso é lei da física. Toda ação tem uma reação. Para a gente entender é meio louco isso. Mas se eu bater aqui, ó, pela física, a mesma força que eu usei para bater na madeira, existe uma força contrária batendo na minha mão. É meio louco, né? Como se a madeira estivesse batendo na minha mão. Mas enfim, toda a nossa ação existe uma reação. Existe um resultado. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós decidimos fazer, vai ter consequência, boas ou ruins. Se você está em sã consciência, gozando das suas faculdades mentais, assim que as pessoas falam, né? Se você está lúcido, você tem noção de que tudo aquilo que você faça, se eu chegar ali na rua e botar fogo num caixote de lixo, eu sei que se eu botar fogo num caixote de lixo, eu vou pagar as consequências disso. Isso é crime. Se eu for ali e quebrar uma vidraça de uma vitrine, de algum lugar assim, eu sei que se eu fizer isso, é crime, eu vou ter que pagar por isso. Tudo aquilo que nós fazemos, há uma consequência. E com o pecado, a consequência, ela muda para algo mais forte ainda. Porque nós não estamos falando mais de prisão, de multa, de ficar, de penalidades que o homem impõe. Nós estamos falando da vida eterna. E Judas, por causa do pecado e por causa da cegueira, ele não teve a oportunidade de ver a Cristo novamente. A palavra nos traz isso. Hoje nós ainda temos a oportunidade de voltar atrás das nossas decisões e ter a certeza de que um dia nós vamos ver a Cristo. Amém? É agora, é hoje. Nós podemos voltar atrás. Por isso que a mensagem diz, não espere ser tarde. Porque quando você fala assim, agora eu cansei dessa vida, vou voltar atrás, né? Pode ser tarde. Você pode não ter essa oportunidade. Eu falei alguns dias aqui, como tem jovens, como jovens têm morrido na nossa cidade. Talvez esses jovens não tiveram a oportunidade de olhar e ver assim, nossa, quanta coisa errada eu estou fazendo. Eu preciso mudar de vida. Todos nós sabemos aquilo que nós temos feito longe da palavra do Senhor, longe da luz que é a palavra do Senhor. Nós temos essa noção. A palavra está aqui. A palavra, ela é livre para nós. Nós temos livre acesso à palavra do Senhor. Nós não vivemos em alguns países aí que você não pode sequer carregar um folheto dentro do carro. Eu já vi reportagens de pastores que foram presos em outros países só por ter material cristão dentro do carro. A polícia viu, pegou, prendeu e estava lá quase que sendo morto. Não estava falando com ninguém, não estava fazendo nada, estava lá dentro do carro dele. Nós temos liberdade, gente. Nós temos liberdade para ler a palavra,
para ouvir a palavra, para se quisermos abrir a porta da igreja, botar o som na maior altura aqui, nós temos essa liberdade. Para cultuar o nosso Deus, para estar aqui dizendo: Senhor, Tu és maravilhoso, que é pelo Senhor que nós estamos aqui, é através do Senhor e para o Senhor que nós estamos aqui, porque é apenas pelo sangue de Cristo que eu e vocês, que nós estamos aqui, porque se não fosse Ele, se não fosse as misericórdias do Senhor, nós não teríamos nem essa condição, nem essa oportunidade. E no final disso tudo, Judas perdeu a oportunidade que ele teve. Esses 2 dias que ele passou meditando, sei lá, fazendo o quê? Ele perdeu a oportunidade de olhar e, Senhor, chegar para Cristo e falar: Senhor, eu fiz algo errado. Mestre, fiz algo errado. Mas ainda há tempo de voltar atrás. Eu não sei em que condição você chegou aqui hoje. Eu não sei o que tem feito você andar longe da vontade do Senhor. E não estou aqui para julgar, apontar o dedo e falar: vocês. Não estou aqui para isso. Mas nós sabemos aquilo que tem nos afastado do Senhor, aquilo que tem traído o Senhor. E nós sabemos aonde nós erramos e aonde nós podemos voltar atrás. Nós temos ainda a oportunidade de olhar para Cristo e falar: Mestre, perdão, vacilei, tropecei, mas eu quero voltar atrás. Ainda há tempo. Eu quero voltar atrás, eu quero me reconciliar com o Senhor. A obra de Cristo, a palavra diz que é a obra de reconciliação do ser humano com Deus. Quando a gente briga com a namorada, é gostoso a reconciliação, né? Quando a gente volta, é gostoso. A obra de Cristo, ela nos reconcilia com Cristo. Transforma nós de inimigos para filhos, para servos. É isso que a obra de Deus fez na sua vida, na vida de cada um de vocês, na minha vida, na vida das crianças que estão lá atrás. A obra de Cristo nos reconciliou com Cristo. Não tenha a audácia de tentar trair a Cristo. Uma das maravilhas do ser humano, eu disse isso uma vez aqui, é que nós conseguimos aprender com as falhas, com os erros das outras pessoas. O ser humano aprende com os erros dos outros, só observando. Isso é maravilhoso. Porque já pensou se cada um tivesse que errar nas mesmas coisas para aprender? Como ia ser doloroso? Muitas vezes nós fechamos os olhos, né? A gente vê a pessoa fazendo coisa errada. Não, é porque ele fez errado. É que se eu fizer do meu jeito vai dar certo. E aí vai com a cabeça na parede e toma. Nós conseguimos aprender com as falhas dos outros. Na palavra tem vários exemplos de pessoas que falharam com Cristo. Na mesma mesa que estavam sentados os 12, mais Cristo e mais alguns ali, havia Pedro. Que Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele não, esbravejou. E aconteceu. Mas a palavra diz que quando Cristo olhou para Pedro, Pedro caiu em si. A ficha de Pedro caiu. Fiz errado. Senhor, perdão. E Pedro foi tão restaurado a ponto de se tornar
o líder do início de uma igreja. Porque quando Cristo está ali falando, tu és Pedro, e sobre esta rocha, não sobre ele, mas sobre a afirmação que Pedro fazia, que Cristo era o Filho de Deus, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. E através de Pedro, de toda a restauração que Deus fez na vida de Pedro, algo maravilhoso aconteceu. Mas através de Judas, não houve mais nada. Porque ele teve a oportunidade, mas não aproveitou. Ele deixou passar tempo demais. Não é à toa que o pecado ele é comparado ao fermento na palavra. Quanto mais tempo o pecado fica ali, mais tempo ele vai fermentando, mais a massa vai crescendo. E aquilo que era desse tamaninho se tornou imenso. A mamãe às vezes faz pão lá em casa. Esses últimos dias eu não sei o que ela está fazendo, não sei se ela está botando mais fermento, os pães estão ficando desse tamanho assim, ó, cada um. E uns bitelos de uns pão. E gostoso os bichos. Mas o pecado nos engana. Se você pegar aquilo e amassar e tirar todo o vento que está dentro daquilo, sobra uma buchinha assim. Por isso que o pecado vai crescendo. Você acha que é muita coisa. E se for amassar mesmo, vai dar um punhadinho de pó só. Meu amado, Judas perdeu a oportunidade. Mas eu creio em nome de Jesus, que ouvindo tudo isso que nós ouvimos aqui hoje, nós não vamos perder tempo mais. Não sei aquilo que nós oramos aqui já sobre aquilo que nós queremos alcançar, aquelas coisas que nós estamos tentando alcançar, seja lá física, espiritualmente, emocionalmente. Nós já oramos aqui. Eu creio que Deus está fazendo uma obra maravilhosa na nossa vida. Mas não vamos perder tempo mais. A palavra diz que este é o dia que fez o Senhor. Vamos nos alegrar hoje. Vamos adorar o Senhor hoje. Não faz sentido a gente ficar relutando. Reconheça a grandeza do Senhor. Reconheça que só Ele pode fazer algo na sua vida e na minha vida. Amém? Se coloque de pé. Voltando lá no final, no primeiro versículo que nós lemos. O versículo 15 diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso Judas não fez. Isso Judas não fez porque ele não vigiou. Porque ele não observou. A palavra nos mostra que tanto o Senhor está à porta batendo, como o pecado está próximo também. A escolha é minha e é sua. Entre abrir a porta para Cristo e se deixar ser dominado pelo pecado. Se você em algum momento da sua vida escolheu pelo pecado, escolheu por fazer algo ruim que não agradava ao Senhor, que hoje você vê o quanto de prejuízo isso trouxe na sua vida, agora é o momento de voltar atrás. Agora é o momento de olhar para Cristo novamente. Porque aquele mesmo olhar que Jesus teve para Pedro, quando Cristo estava lá apanhando,
É o olhar que Deus tem por nós, um olhar de misericórdia, um olhar de amor por mim e por você. E este é o momento de voltar atrás, de olhar para Cristo novamente. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abre os nossos olhos, Senhor. Pai, lança fora todas as escamas, Pai. Tudo aquilo que nos atrapalha, Pai, a olhar para Ti, Senhor. Pai, nós clamamos pelo sangue precioso de Cristo, Pai. Um sangue que nos lava, um sangue que nos transforma, Pai. Tem misericórdia de cada um de nós, Pai. Pai, o Senhor sabe todos aqueles que estão com o coração endurecido aqui, Pai. O Senhor conhece as nossas vidas, Pai. Com a autoridade do nome de Cristo, eu clamo para que o Senhor venha quebrar os nossos corações, Senhor. Venha esmiuçar o nosso coração, Pai. Tira, Pai, o coração de pedra de dentro de nós, Senhor. Coloca um coração sedento, um coração macio, Pai. Pai, dá-nos entendimento para que nós possamos olhar para trás, Senhor, entender o nosso erro e voltar atrás daquilo que o Senhor quer, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que todas as derrotas, todas as percas, todos os sofrimentos que já estão escritos com as nossas decisões até aqui, Pai, possam ser apagados, Pai, e que nós tenhamos uma nova vida escrita pelo Senhor, Pai. Nós recebemos o perdão do Senhor, Pai. Nós recebemos o perdão que vem através de Cristo, Pai. Pai, Satanás não pode mais apontar o dedo para cada um de nós e nos acusar, Pai, porque nós temos o sangue de Cristo derramado sobre nós, Pai. Um sangue precioso, Pai. Um sangue purificador, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Venha confirmar, Senhor, a obra de reconciliação em nossa vida, Pai. Venha derramar sobre nós o Teu amor, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que nenhuma das palavras que o Senhor disse aqui, Pai, possam ser perdidas, Pai. Que todas as sementes que foram plantadas, Pai, venham a se transformar em planta firme, Pai. Que dê frutos na nossa vida, para nós, para as nossas vidas e para o Senhor, Pai. Que venha, através da palavra do Senhor, trazer transformação em nossa vida, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Antes da gente cantar o louvor aqui, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sede sóbrios e vigilantes. Sabe o que é sóbrio? Sóbrio. A
A pessoa que está bêbada, ela não tem noção do que está fazendo. Ela não está sóbria. Sede sóbrios. Tenha noção das suas ações. E vigie. Porque o inimigo não está para brincadeira. E assim como ele entrou em Judas, ele pode usar a sua vida. Mas em nome de Jesus, nós vamos vigiar. Daqui para frente nós seremos sóbrios e vigilantes. E o inimigo não vai prevalecer sobre as nossas vidas. Amém?